Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. São poucos os cristãos que percebem o lugar da confissão no funcionamento das coisas. Sempre que a palavra confissão é usada, instintivamente pensamos em confissão de pecados, fraquezas e falhas. Esse é o lado negativo dessa questão. O cristianismo é chamado de a grande confissão. Confessar é declarar algo em que cremos, é testificar de algo que sabemos, é testificar em prol da verdade que abraçamos. A declaração desempenha um papel muito importante para os cristãos. Ouse fazer sua confissão. Você confessa que Deus é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor sobre a doença, as enfermidades e sobre Satanás. Você retém firme a sua declaração do senhorio absoluto de Jesus sobre tudo que poderia mantê-lo em cativeiro ou impedi-lo de desfrutar da obra completa de Cristo. Eis aqui diversas declarações que todo crente deve fazer. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessamos o senhorio de Jesus e a justiça absoluta que nos é conferida em nossa redenção. Ousamos declarar diante do mundo e diante do trono de Deus que Jesus é agora o nosso Senhor e que temos recebido a salvação e nos tornado a justiça de Deus nele. Declaramos que somos novas criaturas nas quais Jesus é a cabeça e o Senhor. A palavra tomou o lugar de Jesus em nossas vidas. Devemos obedecer a palavra como obedeceríamos a Jesus se ele estivesse em nossa presença. Uma segunda confissão está em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Declaramos que não mais temos cuidados, ansiedades e fardos. Não podemos nunca estar prostrados. Não podemos nunca estar desencorajados e inadequados para o trabalho da vida. A nossa mente está completa e lúcida. O nosso espírito está livre. O nosso testemunho tem a unção do Espírito porque ele leva todo o peso, suporta todo o fardo e supre cada necessidade. Uma terceira confissão está em Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não tenho necessidade de dinheiro, não tenho necessidade de saúde ou de descanso, não tenho necessidade de força, não tenho necessidade alguma. Que vida maravilhosa, que senso de segurança, de poder e de vitória. Você não tem medo de assumir a sua posição em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em alta voz você faz a quarta confissão, que Isaías 53, 3 ao 5 é verdade. Toda doença, toda fraqueza e toda enfermidade foi depositada em Cristo Jesus e você está livre delas. Assim como ele levou sobre si o seu pecado, levou suas doenças, você está completo nele, livre do fardo, do poder, da doença e do efeito da doença. Essa declaração lhe dá um corpo saudável, uma mente clara e um espírito vitorioso. Sua quinta confissão é a de que 1 Coríntios 1,30 é absolutamente verdade. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Cristo foi feito todas estas coisas para você. Eu possuo o que declaro. Declaro a Jesus como meu Senhor. Romanos 10, 9 e 10. Possuo a salvação. Declaro que pelas suas feridas sou curado. Isaías 53, 5. Possuo a cura. Declaro que o Filho me libertou. João 8, 36. Possuo liberdade absoluta.
Declaro que Deus derramou seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5. Possuo a capacidade de amar a todos. Declaro que os justos são corajosos como leão. Provérbios 28:1. Possuo a coragem de um leão na luta espiritual. Declaro que ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Hebreus 13:5 e 6. Possuo a presença de Deus a cada passo que eu der. Confesso que sou o resgatado do Senhor. Salmos 107:2. Possuo os benefícios da redenção todos os dias. Declaro a unção do Santo que permanece em mim. 1 João 2:27. Possuo os resultados libertadores dessa unção. Isaías 10:27. Declaro que no nome de Jesus posso expulsar demônios. Marcos 16:17. Possuo livramentos poderosos contra o diabo. Confesso que imponho as mãos sobre os doentes e eles ficam curados. Marcos 16:18. Possuo cura positiva para os oprimidos. Declaro que sou o ramo da videira viva. João 15:5. Possuo a vida da videira onde quer que eu vá. Declaro que sou a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Possuo a capacidade de permanecer livremente na santa presença de Deus e na presença de Satanás como um vitorioso. Declaro que sou um templo do Deus vivo. Possuo a morada de Deus em mim, andando comigo. Declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Possuo a provisão de cada necessidade. A confissão antecede a posse. Declaro que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Possuo a salvação porque invoquei o nome do Senhor. Declaro que o Senhor me protegerá de todo o mal. Salmo 121:7. Possuo a proteção contra todo tipo de mal. Declaro: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Possuo a garantia de que verei a Deus, porque o sangue de Jesus purificou o meu coração. Declaro que o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmo 29:11. Possuo força diária e abundância de paz. Confesso: bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmo 68:19. Possuo uma vida sem fardos e cheia de benefícios do Senhor. Declaro que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Possuo luz no caminho da vida, porque estou seguindo a Jesus. Declaro que Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Possuo toda a graça, graça abundante, graça salvadora, graça que cura, graça que batiza, graça suficiente. Declaro que nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Possuo impossibilidade se transformando em realidade, porque estou ligado a Deus por meio de nascimento divino. Declaro que Deus disse: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Atos 2:17. Possuo o espírito derramado sobre minha vida continuamente. Declaro que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Possuo a garantia de que meus pecados são levados para longe de mim. Aleluia! Possuo o que declaro.
Com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Possuo orientação contínua, porque declaro: o Senhor me guiará constantemente. Isaías 58:11. Possuo a vida eterna, porque declaro que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna. João 10:27-28. Possuo a paz de Deus, porque declaro: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Possuo liberdade em relação ao medo, porque confesso que Deus disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema. Isaías 41:13. Possuo abundantes bênçãos financeiras, porque declaro: aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9:6. Possuo auxílio sobrenatural e em todas as situações, porque declaro: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121:2. Possuo o bem, porque declaro: sujeitem-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Jó 22:21. Possuo a paz com meus inimigos, porque confesso: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Provérbios 16:7. Possuo a capacidade de ser uma bênção, porque confesso: também o salvarei, e vocês serão uma bênção. Zacarias 8:13. Possuo o bom e profundo sono à noite, porque declaro: o Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Salmo 127:2. Possuo a garantia de que meu trabalho no Senhor é frutífero, porque declaro: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15:58. Possuo, como homem de fé, bênçãos abundantes, porque declaro: o fiel será ricamente abençoado. Provérbios 28:20. Possuo força para o meu dia, porque declaro: e dure a sua força como os seus dias. Deuteronômio 33:25. Possuo honra especial de meu Pai, porque declaro: aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12:26. Eu reconheço, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Filemão 6. Reconheço que fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Reconhecer um fato é declará-lo, confessá-lo e dar testemunho dele. Nunca esquecerei o dia maravilhoso, quando andei de um lado para o outro em meu gabinete declarando outra e outra vez: Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. É por sua fé vitoriosa que eu realmente vivo. Reconheço que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, Efésios 3:20, e em Cristo, esse poder está agindo dentro de mim. O que esse poder está fazendo em mim, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aleluia! Reconheço com frequência que o poder de Deus está operando em mim. Eu reconheço que tudo o que eu pedir em nome de Jesus, Ele me dará. João 16:24. Isso é meu privilégio abençoado. Aleluia! Peço ao Pai, no nome de Jesus, e coisas maravilhosas acontecem. Reconheço esse fato. Reconheço que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Constantemente reconheço que o grandioso está em mim.
O grandioso tem o controle da minha vida e é maior do que o inimigo que está neste mundo. Como isso me deixa confiante em situações adversas, problemas e ansiedades? Reconheço que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, 2 Timóteo 1,7. Reconheço que, dentro de mim, há um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso incendeia a minha fé. Reconheço que tenho esses espíritos de poder, amor e equilíbrio agora. Reconheço que dentro de mim há liberdade, porque o Espírito Santo está em mim. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Nunca digo, não sinto liberdade em mim. Deus diz que o Espírito Santo está em mim. Por causa disso, o poderoso Espírito Santo que liberou o corpo de Jesus, Cristo, dentre os mortos e habita em mim, está produzindo liberdade. Tenho a liberdade do Espírito. Também sou um libertador, libertando outras pessoas. Reconheço que Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos 5,5. Reconheço que posso amar com o mesmo puro amor com que Jesus amou a humanidade carente, porque o amor de Deus está derramado em meu coração. É assim que sou conhecido como um discípulo do Senhor. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13,35. Reconheço que posso impor as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Marcos 16,18. Jesus disse isso e é minha autoridade sobrenatural ministrar o seu poder de cura aos corpos doentes e enfermos. Eles serão curados. Afirme categoricamente essas coisas. Tito 3,8. A palavra confissão, em seu significado positivo na Bíblia, quer dizer afirmar o que Deus disse em sua palavra. É declarar a palavra, é testificar as verdades reveladas no livro. Temos sido divinamente instruídos a nos apegarmos com toda a firmeza à fé que professamos, Hebreus 4,14, e também com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, Hebreus 10,23. Devemos não somente nos apegarmos com firmeza à nossa confissão da palavra, mas também afirmar constantemente aquilo que Deus tem nos revelado. O que é confissão? Confissão é dizer o que Deus disse em sua palavra acerca de algo, é concordar com Deus, é dizer a mesma coisa que a Escritura diz. Apegar-se com firmeza à sua confissão é dizer o que Deus disse outra e outra vez, até que aquilo desejado por seu coração e prometido na palavra seja plenamente manifesto. Não existe posse sem declaração. O que devemos afirmar constantemente? Afirmar as escrituras positivas que revelam as coisas boas dentro de nós em Cristo. Existem centenas de afirmações poderosas a fazer constantemente à medida que falamos a língua da Escritura. Afirme essas coisas categoricamente. Deus é quem diz ser. Eu sou quem Deus diz que sou. Deus pode fazer o que diz ser capaz de fazer. Eu posso fazer o que Deus diz que sou capaz de fazer. Deus tem o que diz ter. Eu tenho o que Deus diz que tenho. Seja o edificador de sua fé. Não ouse ler os parágrafos seguintes silenciosamente. Eles devem somente ser lidos em alta voz. Você estará edificando a sua própria fé, já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Comece agora e seja o seu próprio construtor da fé. Sou uma nova criatura em Cristo. Sim, eu sou. O que isso significa?
significa que no momento que recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, nasci na família real de Deus. Sou filho de Deus. Deus me criou em Cristo Jesus. Ele colocou nova vida em mim. Nasci de cima, nasci do Espírito. Tudo o que Deus cria é bom. Eu não vou depreciar a minha vida, porque ela está em Cristo. Ele me fez, e não eu mesmo. Eu sou o que Ele planejou que eu fosse, uma nova criatura. Não vou me diminuir, porque estou em Cristo, e em Cristo tenho recebido nova vida. A vida antiga passou. Sou cidadão de um novo reino. Minha cidadania está no céu. Se você vir um anjo, pergunte a ele, e ele lhe dirá que o meu nome está registrado no céu. Ó, maravilha das maravilhas! Sou uma nova criatura em Cristo, criado por Deus, feito por suas próprias mãos. Deus está agora atuando em mim, para que eu deseje e faça o que lhe agrada. O que Deus está fazendo em mim, Ele está me edificando, fazendo-me crescer forte na fé. Como está fazendo isso? Por meio de sua própria palavra. Sou a justiça de Deus em Cristo. Como eu sei disso? 2 Coríntios 5:21 é uma das principais declarações, dentre outras, que me informam esse fato. Agora sou justo em Cristo, não somente uma nova criatura em Cristo, mas justo em Cristo. O que significa ser justo? Significa que possuo a capacidade divina de permanecer na presença santa de Deus sem ser indigno. Significa que Deus me fez justo com sua própria justiça. Estou perante Ele sem qualquer sensação de indignidade. Então, agora que sou completo em Cristo, estou livre daquele antigo complexo de inferioridade que me mantinha cativo. Aleluia! Fui redimido do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amado. Eu estava aprisionado no reino da escuridão espiritual. Satanás era meu senhor e dono. Eu estava acorrentado, preso, condenado por toda a eternidade ao inferno. Mas então Jesus veio e quebrou as cadeias, libertou a minha alma da condenação eterna e me deu sua vida. Estou agora nesse momento, nesse reino, onde Ele reina como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele me convida a juntar-me a Ele no trono. Eu reino com Ele em vida. Sim, sou redimido. No passado vivi no terrível cativeiro de Satanás. O pecado me dominava. Eu vivia para satisfazer a carne, mas agora, neste novo reino, o pecado não tem mais domínio sobre mim. No antigo reino das trevas, eu vivia debaixo da influência da doença, do medo, da pobreza e do fracasso. Estava preso por poderes impuros, mas agora, pelo sangue de Jesus, fui liberto. Digo corajosamente: adeus doença, adeus medo, adeus necessidade, adeus fraqueza, estou livre. Agora vivo em um novo reino, o reino celestial, onde a vida, luz, liberdade, alegria, paz, saúde, segurança, bênção e poder. Que redenção a minha! Que redentor eu tenho! Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Ser salvo não é pouca coisa. Recebi uma rica herança. Fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E meu Pai me ama como amou o Senhor Jesus. O meu próprio Pai maravilhoso é maior do que todos. Ele me ama com amor eterno. Sim, sou abençoado com o melhor do céu. O meu Cristo disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. É assim que estou ligado a Ele. Ele é a videira viva e eu sou um ramo dessa videira. A mesma vida, amor, alegria, paz, poder, sabedoria e capacidade que fluem da videira, fluem nos ramos. Onde quer que eu, o ramo, esteja,
a seiva da videira flui. Eu tenho a vida de Deus em meu corpo mortal agora, não somente quando eu chegar ao céu, mas agora o meu espírito foi despertado, voltou a viver, e vivo me movendo e tendo vida em Cristo. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso fazer o que Deus diz que posso fazer, eu sou o que Deus diz que eu sou. Nesse momento você pode falar o seu nome. Eu, Vinícius Siqueira, afirmo que os fatos acima estão estabelecidos para sempre no céu e estão agora estabelecidos em meu coração. Falarei sempre deles ousadamente e tomarei posse de meus bens em Cristo Jesus. Andar com Deus é concordar com Ele. Como posso verdadeiramente andar com Deus, a menos que concorde com Ele? Concordar com Deus é dizer a mesma coisa que Ele diz em sua palavra a respeito da salvação, cura, resposta à oração e uma vida vitoriosa. Concordo com Deus, que sou quem Deus diz que sou, seu filho nascido do céu, uma nova criatura em Cristo, mais do que vencedor por meio de Cristo. Discordo do diabo, que me diz que não tenho jeito, sou um João ninguém, um fracasso, um fraco, que estou por baixo. Concordo com Deus e discordo do diabo. Como posso andar com Deus em poder, bênção e utilidade? Concordando com Deus, que tenho o que Ele diz que eu tenho. Seu nome, sua natureza, seu poder, sua autoridade, seu amor. Concordo que tenho o que Deus diz em sua palavra que eu tenho. Enoque andou com Deus, e eu também ando. Se concordar que recebi a capacidade de fazer o que Deus diz que posso fazer, testemunhar com poder, expulsar demônios, ministrar o seu poder de cura, posso todas as coisas em Cristo. Concordo que posso fazer o que Deus diz em seu livro que eu posso fazer. Se eu falar somente o que os meus sentidos determinam, não concordarei com Deus. Eu concordo com Deus quando falo somente a palavra. É a confissão de fé que é a minha vitória. Para andar com Deus, eu discordo do diabo. Jesus discordou, corajosamente declarou: está escrito. Eu resisto ao diabo pela palavra. Diariamente eu ando com Deus, concordando com Ele e com sua palavra. Porque Deus me disse: podemos, pois, dizer com confiança. Hebreus 13, 5 e 7. A realização acompanha a declaração. Andamos à luz de nosso testemunho. A nossa fé nunca vai além de nossa confissão. A palavra se torna real somente à medida que confessamos sua realidade. A razão para isso é que andamos por fé e não por vista. O conhecimento dos sentidos confessa somente o que viu, ouviu ou sentiu. As pessoas que estão buscando experiências sempre andam pelos sentidos. O nosso testemunho da realidade da palavra é temido por Satanás. Se você confessar com a sua boca, isso reage em nosso coração da mesma maneira que a dúvida proferida pelos lábios reage em nosso coração. Você fala de suas dúvidas e de seus medos e destrói a sua fé. Você fala da capacidade do Pai, que é sua, e enche os seus lábios com louvor por respostas a orações que fez. A reação disso no coração é tremenda. A fé aumenta com grande velocidade. Você fala sobre suas provações e dificuldades, sua falta de fé, sua falta de dinheiro, e a fé encolhe, perde a força. Toda a vida do seu espírito murcha. Você estuda sobre o que você é em Cristo e então confessa essa verdade corajosamente. Você ousa agir na palavra, mesmo em face da oposição do conhecimento dos sentidos. A despeito das aparências, você toma posição,
você faz a sua declaração, faz sua confissão e se apega firmemente a ela, mesmo diante de aparentes impossibilidades. Veja, a fé não é necessária para as coisas possíveis, porém, a fé é imprescindível diante do impossível. A oração nunca é pelo possível, mas sempre pelas coisas que a razão não alcança. É Deus que está agindo conosco, em nós e por nós. Como Ele não nos dará também todas as coisas? Veja, você está se lançando na dimensão do impossível, assim como Abraão fez quando pediu um filho. Você não está pedindo algo que possa fazer por si mesmo, mas algo que ultrapassa a razão. Então, você se recusa a dar ouvidos ao medo ou a distrair-se com a dúvida. As batalhas mais duras que já tive de lutar foram nesse sentido. As maiores batalhas que eu venci foram aquelas que pareciam as mais impossíveis, onde havia a maior oposição, onde a razão era desacreditada pela fé. Apeguei-me com firmeza à minha confissão e a palavra se cumpriu. Confesse sua vitória sobre a doença em nome de Jesus. Nunca se apavore diante de qualquer situação ou problema. Não importa o quão ameaçador e impossível pode ser um câncer, uma tuberculose ou um acidente em que a morte parece ser senhora da situação. Você nunca desiste. Você sabe que você e Deus são senhores da situação. Nem por um instante você perde sua confissão de sua supremacia sobre as obras do adversário. Essa doença, essa tragédia não é de Deus. Ela tem uma única origem, Satanás. E no nome de Jesus, você é o Senhor. Você assumiu o lugar de Jesus. Você está agindo no lugar de Jesus. Corajosamente, você assume sua posição, declara sua capacidade em Cristo de resolver qualquer emergência. Lembre-se sempre que Jesus enfrentou a derrota e a conquistou. Você está enfrentando a derrota em todos os lugares como Senhor. Não recue, fique firme na linha de frente. Tradução do caminho de Filipenses 1, 27 e 28. Que suas vidas, como membros de uma comunhão, sejam dignas das alegres novas do Messias, para que, quer eu vá e veja vocês, quer fique distante e somente ouça notícias, eu saiba que, em unidade de espírito, vocês estão trabalhando arduamente, ombro a ombro, pela fé das alegres novas, que eu saiba que vocês não estão nem um pouquinho amedrontados por causa de seus adversários. O fracasso deles em assustar vocês é uma clara evidência para eles, um sinal da parte de Deus, de que sua destruição é iminente, mas para vocês, que a salvação é de vocês. Essa firmeza de que fala Colossenses 2,5, porém, no meu espírito estou presente com vocês e me comprazo em testemunhar da sua disciplina e da sua firmeza de fé em Cristo. É a firmeza que exibimos ao nosso inimigo. Você não pode ser derrotado. O seu espírito está sussurrando, mas em todas essas coisas sou mais que vencedor. Toda doença é do adversário, todo tipo de pecado é do adversário, toda oposição às boas novas é do adversário. Deus e eu somos vitoriosos. Maior é aquele que está em mim do que esta oposição ou doença. Nenhuma necessidade é maior do que o meu Senhor. Não há nenhuma falta que Ele não possa suprir. Essa vontade indomável que Deus moldou em você não pode ser superada nem derrotada. Lembre-se de quem você é. Você é uma nova criatura. Você é um ramo da videira. Você é um herdeiro de Deus. Você está unido com Ele. Você e Ele são um. E Ele é o lado mais forte. É impossível derrotar Deus quando seu instrumento se recusa a admitir que o inimigo pode derrotá-lo.
você é esse instrumento. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Filipenses 4:11. Derrotado por seus próprios lábios. Você disse que não conseguia, e no momento em que disse isso, ficou amarrado. Você disse que não tem fé, e a dúvida se levantou como um gigante e prendeu você. Você está aprisionado por suas próprias palavras. Você falou de fracasso, e o fracasso manteve você em cativeiro. Provérbios 6:2 diz: caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Poucos de nós percebemos que nossas palavras nos dominam. Um jovem me contou: fiquei amarrado, até que confessei que estava amarrado. Outro revelou: no instante que comecei a fazer uma confissão confiante, firme, uma nova coragem, que eu nunca havia conhecido, tomou conta de mim. Uma jovem mãe falou: os meus lábios têm sido uma constante maldição, nunca fui capaz de dominá-los. Uma mulher disse um dia: sempre falo o que eu penso. Ela tem poucos amigos, as pessoas só vão visitá-las por pena. Os seus lábios têm sido sua maldição. Se você tem a mente de Cristo, não é tão ruim falar o que pensa, mas enquanto sua mente for dominada pelo diabo, poucas pessoas se importarão em ouvir sua mente. Não tema o fracasso, nunca fale derrota, nunca, nem por um instante, reconheça que a capacidade de Deus não pode levantar você. Torne-se dirigido por uma mente em que Deus está, lembrando que maior é aquele que está em você do que qualquer força que possa se levantar contra. Lembre-se de que Deus criou o universo por meio de palavras, que as palavras são mais poderosas do que tanques ou bombas, mais poderosas do que o exército ou a marinha. Aprenda a usar as palavras a fim de que hajam em seu favor e sejam suas servas. Aprenda que os seus lábios podem fazer de você um milionário ou um miserável, desejado ou desprezado, vitorioso ou derrotado. As suas palavras podem ser cheias de fé, que agitará o céu e fará os homens o procurarem. Lembre-se de que você pode encher suas palavras de amor para que elas alcancem o coração mais frio e aqueçam e curem os quebrantados e desanimados. Em outras palavras, as suas palavras podem se tornar o que você deseja que elas sejam. Você pode fazê-las rimar. Você pode enchê-las de ritmo. Você pode enchê-las de ódio, veneno, ou você pode fazê-las exalar a fragrância do céu. Agora você consegue ver o que sua confissão pode significar para o seu próprio coração. A sua fé nunca ultrapassará as palavras de seus lábios. Pior do que pensar uma coisa é dizê-la. Os pensamentos podem vir e insistir em ficar, mas se você se recusar a proferi-los em palavras, eles morrerão antes de nascer. Cultive o hábito de pensar grandes coisas e então aprenda a usar as palavras que reagirão em seu espírito e farão de você um vencedor. As confissões de Jesus provaram ser realidades. As confissões de fé criam realidades. Jesus confessou que era a luz do mundo e ele era. A rejeição a Jesus mergulhou o mundo em uma nova escuridão. Ele disse que era o pão do céu, e é verdade. As pessoas que se alimentaram de suas palavras nunca mais passaram necessidade. As palavras dele edificam a fé à medida que agimos com base nelas, permitindo que vivam em nós. As palavras de Jesus eram cheias dele mesmo. À medida que imaginamos com base nelas, elas nos enchem de Cristo. As palavras dele alimentam a fé e a fazem crescer em poder em nós. As palavras do crente devem nascer do amor e ser cheias de amor. Os nossos lábios estão assumindo o lugar dos lábios de Jesus. As nossas palavras não deveriam nunca ferir ou magoar, mas abençoar e curar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
estamos assumindo o lugar dele, mostrando o caminho, confessando a verdade e usufruindo a vida. Você nunca desfrutará daquilo que você é em Cristo, a menos que o amor dele governe os seus lábios. Não diga, não sou capaz, quando Deus diz, você é capaz. Não diga, não consigo. A expressão não consigo não está em nenhum lugar da Bíblia. Fale a língua de Deus. Diga o que sua palavra diz. Fique em sintonia com o céu. Afirme a palavra de Deus. Concorde com Deus ao concordar com sua palavra. Não diga, não posso receber a minha cura. Corajosamente fale, posso receber a minha cura, porque pelas suas feridas fui curado. Posso receber a minha cura, porque Jesus disse que eles imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Mãos foram impostas sobre mim, portanto, estou me recuperando. Não diga, não consigo pagar as minhas contas. Em vez disso, declare enfaticamente, consigo pagar as minhas contas, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Tenho honrado o Senhor, pagando os meus dízimos e dando ofertas em seu nome. E ele diz que abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos transbordantes e repreenderá o devorador. Posso pagar minhas contas, porque o meu Deus proveu dinheiro para o suprimento de todas as necessidades de minha vida. Não diga, não sou capaz de testemunhar com poder, sou fraco e anêmico como cristão, e no meu testemunho. Derrote esse tipo de declaração negativa afirmando, sou capaz de testemunhar com poder, porque recebi o Espírito Santo em minha vida e Jesus disse que eu teria poder quando recebesse a poderosa presença do Espírito Santo. Posso dar o meu testemunho de Cristo, a mensagem de sua salvação com grande eficácia, porque estou capacitado pelo poderoso Espírito Santo que desceu do céu. Não diga, não consigo obter respostas às minhas orações. Esse tipo de expressão fechará os céus para a sua vida. Com segurança declare, consigo receber resposta às minhas orações, porque Jesus disse que tudo o que eu pedisse ao Pai em seu nome, Ele daria a mim. Posso receber respostas poderosas de Deus, porque Ele prometeu que se eu clamasse, Ele me responderia e me mostraria coisas grandes e poderosas. Sei que posso obter resposta às minhas orações, porque essa é a confiança que tenho nele, que tudo que pedir receberei, porque guardo os seus mandamentos e faço o que é agradável aos seus olhos. Não diga, não consigo ver os meus entes queridos ganhos para Jesus Cristo. Isso é uma mentira do diabo, e proferir essas palavras é dar lugar ao diabo. Concorde com a promessa de Deus e declare-a. Sou capaz de ver meus entes queridos todos ganhos para Jesus Cristo, porque Deus prometeu que, se eu crer no Senhor Jesus Cristo, não somente eu seria salvo, mas também, por meio da fé, toda a minha casa será salva. Nunca temerei que os meus queridos se percam no inferno por toda a eternidade. Posso ver todos os meus amados salvos, porque sou instrumento de Deus para crer na salvação deles. Nunca diga, não consigo vencer a obesidade. Descubra a capacidade de Cristo, dizendo, consigo resistir aos alimentos gordurosos e calóricos. Por meio da presença de Cristo, sou capaz de evitar comidas altamente calóricas. Posso, pela graça de Cristo, deixar de comer compulsivamente e passar a comer com moderação, temperança, pois o meu estômago não será o meu Deus. Aleluia! Descobri o segredo, sou capaz de vencer minha miserável condição de sobrepeso por meio de Jesus Cristo, que é a minha força e a minha suficiência. Glória a Deus!
o valor da declaração. A realização só acontece após a declaração. Andamos à luz de nosso testemunho. A palavra se torna real somente quando confessamos sua realidade. Satanás teme o nosso testemunho. Se você declarar algo com a sua boca, causará uma reação em seu espírito ou coração. Declaramos que estamos em Cristo e depois agimos segundo a nossa confissão. Se declaramos os nossos medos, eles nos dominam. Se declaramos o domínio da doença, ela toma posse de nossos corpos mais plenamente. Se declaramos a nossa liberdade, que o Filho nos libertou, Deus torna essa confissão realidade. Quando percebemos que Jesus enfrentou a derrota e a venceu, e ousamos fazer essa confissão, a derrota e o fracasso perdem o domínio sobre nós. Ter pensamentos de fé e falar palavras de fé transporta o coração da derrota para a vitória. Quando declaramos sua palavra, ele zela para cumpri-la, mas não há ação da parte de Deus sem a nossa confissão. O cristianismo é chamado a grande confissão. Em Hebreus 3:1 está escrito: fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 4:14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Qual é a declaração a que devemos nos apegar com toda a firmeza? Que nele temos perfeita redenção. Em Colossenses 1:13 e 14 lemos: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa redenção jamais se torna uma realidade, a menos que a confessemos. Poucos parecem entender esse fato. Em face de aparente derrota, confessamos nossa redenção e livramento, e isso se torna uma realidade. Nós não pedimos a redenção, agradecemos a Deus por ela. Essa redenção foi concedida de acordo com 1 Pedro 1:18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isso não é uma promessa, é um fato. Em Efésios, capítulo 2, verso 10, declaramos que somos nova criação, criados em Cristo Jesus, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Em 2 Coríntios 5, 17 e 18, ousamos dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Sabemos que não somente fomos redimidos e feitos novas criaturas, mas também fomos reconciliados. Ousamos confessar isso perante o mundo. Confessamos nossa redenção, pela qual fomos tirados da mão de Satanás, que é incapaz de colocar doença em nós e nos manter em cativeiro. Apocalipse 12:11 diz:
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A palavra aqui é logos. Eles venceram o adversário por causa do sangue do Cordeiro e por causa do logos que estava em seu testemunho. Eles descansaram na integridade da palavra. Ousaram confessar que o que Deus diz é verdade. Em Romanos 4:25 está escrito: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ouse declarar que isso é verdade agora. Confesse sua justiça em Cristo. Somos agora a justiça de Deus em Cristo. Ousamos declarar isso diante do mundo. Ousamos confessar que Deus, o próprio Deus, se tornou nossa justiça. Romanos 3:26. Por meio do novo nascimento e do Espírito, nos tornamos justiça de Deus nele. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Essa é a declaração do próprio Deus, de quem somos agora, não do que queremos ser, mas do que Deus já nos tornou. 1 Pedro 2:24 declara que fomos curados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A obra está completa. Não é um problema de alcançar a cura, nem um problema de fé. É um problema de integridade da palavra de Deus. Podemos confiar nessa palavra? Jeremias 1:12 diz: estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Nossa confissão deve ser uma confissão da absoluta fidelidade da palavra, de sua obra completa e da realidade de nosso relacionamento como filhos e filhas. As nossas palavras determinam a nossa fé. As nossas palavras são a nossa confissão. Se continuamente eu confessar necessidade, é porque creio na necessidade. Minha confissão certamente se tornará realidade. Confesso as coisas em que creio. Se eu creio no fracasso e na fraqueza, é isso que vou confessar. Viverei ao nível da minha confissão. Se eu ousar dizer que o Salmo 34:10 é verdade, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta, e me posicionar na minha confissão, Deus me fará todo o bem que confessei. O Salmo 84:11-12 diz: não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ouso declarar Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso é orientação. É não somente livramento de adversidades, mas orientação para andar na sua vontade, nos caminhos de abundância. Filipenses 4:19 passa a ser a canção do meu coração. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que declaração é essa? O coração se enche de força. Em Isaías 54:17 está escrito: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá,
e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Deus se comprometeu a ficar do lado dos seus e protegê-los. Ele não pode falhar. No Salmo 118:6 vemos: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a promessa de Deus, e ouso confessá-la perante o mundo. Que declaração é essa? Deus me diz pessoalmente: não tema, filho, estou com você. Não se assuste, eu sou o seu Deus. Ele era o Deus de Israel. Você se lembra do que aconteceu ao Faraó, ao Egito e aos filisteus? Êxodo 14:21-31, 1 Samuel 14. Você se lembra do que aconteceu a todas as nações que puseram as mãos em Israel enquanto eles guardavam a aliança? Em 1 Crônicas 16:22 está escrito: não maltratem os meus ungidos. Ele cuidará de nós, assim como cuidou deles. Ele será o nosso protetor e refúgio. Jesus disse que a fé venceria. A fé venceu. Somos testemunhas dessa realidade tremenda. A Bíblia é a confissão de Deus. Quanto mais eu a leio, mais essa grande verdade ofusca tudo, de Gênesis a Apocalipse. É uma confissão contínua de sua grandeza, capacidade, poder, amor e de seu grande coração de Pai. À medida que você vê Jesus nos 4 evangelhos, ele está continuamente fazendo confissões. Ele é o supremo pastor. Ele é a luz do mundo. Em João 10:11 está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 11:25 vemos: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 6:35, eu sou o pão da vida. Essas são confissões tremendas. Em João 10:29 está escrito: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. A confissão de Jesus o levou direto ao Calvário. João 5:18 diz: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. As declarações corajosas de homens ao longo das eras nos deram os nossos mártires. A fé dá coragem à confissão, e a confissão dá ousadia à fé. Sua declaração o fortifica, dá a você o seu lugar, define sua posição. Sabemos o que você é. Se você ficar em silêncio, não podemos colocá-lo em posição. A declaração o cura ou o mantém doente. Por sua declaração, você está salvo ou perdido. Por sua declaração, você tem abundância ou falta. Por sua declaração, você é fraco ou forte. Você é o que confessa com os seus lábios e o que crê
no seu coração. A sua declaração de fracasso o mantém na esfera do fracasso. A sua declaração da capacidade de Deus em sua situação põe você no alto. Provérbios 6:2 adverte: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Ficamos presos em nossa declaração ou somos liberados pelas palavras de nossa confissão? Faça a sua declaração sintonizar-se com a palavra de Deus. Ela não irá sintonizar-se com o conhecimento dos sentidos. Não tente fazer isso. O conhecimento dos sentidos chama essa confissão de presunção ou fanatismo, mas Deus a chama de fé e a honra. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus fez tudo o que pode ser feito por nós. Ele diz que a sua redenção é completa. Você confessa que ela está terminada, assumindo seu lugar, chamando a você mesmo pelo nome que ele lhe chama, tomando posse de tudo que a palavra diz que é seu. Você agora declara que tudo o que Deus falou a seu respeito é verdade. Em João 8:32 e 36 está escrito: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A verdade irá libertá-lo. Você declara que quem o Filho libertou é livre de verdade, que o pecado não pode mais dominá-lo, que a doença e a enfermidade não podem mais dominar você. Romanos 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, ou não será senhor de vocês. A preocupação e a ansiedade não podem dominar você. O domínio de Satanás está terminado. Você está completo nele. Pouco de nós percebemos o poder da palavra dele em nossos lábios. Ele disse em Marcos 16:18 que aqueles que crerem imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. João 14:13 afirma: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Atos 3 aborda a história do nome nos lábios de Pedro. Ele disse: olhe para nós, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Se você não usar o nome não pode fazer nada. Se você usar o nome, será como o nome do Pai nos lábios de Jesus. Em Atos 4:18 ao 37, somos lembrados de como o lugar foi abalado por causa do nome de Jesus. O verso 18 diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O nome nos lábios deles abalou Jerusalém desde os alicerces. Em Atos 16 ao 18, mostra o poder no nome nos lábios de Paulo. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Ela foi curada e liberta. Em João 15:7 está escrito: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra em seus lábios não somente liberta você, mas liberta a outros. A palavra em seus lábios cura os doentes. A palavra em seus lábios cria fé nos corações daqueles que o ouvirem. A palavra em seus lábios muda a vida de pessoas à medida que o ouvirem. A própria vida de Deus está nessas palavras. A Bíblia é a palavra de Deus. Nos lábios de amor e fé, toda palavra é cheia de Deus.
Nossa conversa diária é a grande confissão. Confessamos Cristo diante do mundo, confessamos a plenitude de sua graça, confessamos a integridade da revelação. Nossa primeira confissão é Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Temos achado a perfeita redenção e nós a confessamos ao mundo. Em Atos 10:36, Pedro diz: Jesus Cristo, Senhor de todos. Como isso emociona o coração! Ele é o Senhor dos 3 mundos, céu, terra e inferno. Todo joelho se dobrará a esse nome. Com alegria, confessamos o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Jeremias 16:19 afirma: Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo ao mundo: o Senhor Jesus é a minha provisão. Ele é o meu pastor, não tenho falta de nada. Há um grave perigo em fazer uma confissão errada, uma declaração errada. Declaramos nossos medos e dúvidas. Isso dá a Satanás o domínio. Declaramos nossa doença e essa confissão amarra a nossa vontade como um cativo e nos mantém em total escravidão. Declaramos necessidade e falta de dinheiro e a necessidade vem como um homem armado e nos prende em cativeiro. Declaramos falta de capacidade diante do fato que Deus disse ser a força da nossa vida. Essas confissões de fracasso expulsam o Pai e deixam Satanás entrar. Dão a ele o direito de ir e vir. Essas confissões repudiam a palavra de Deus e honram a Satanás. O que devemos declarar? Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você não está mais com medo e confessa isso. João 10:29. Meu Pai é maior do que todos. As nossas palavras nos aprisionam ou nos libertam. Elas nos colocam em cativeiro, tirando a nossa liberdade em Cristo. Malaquias 3:13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. É nesse momento que as palavras entram em guerra com a palavra de Deus. Certo dia, uma mulher veio falar comigo. Ela disse: Senhor Kenyon, tenho orado, mas não obtenho nenhum livramento. A palavra dela contradizia a palavra de Deus. Apenas diz: se você pedir qualquer coisa ao Pai em meu nome, Ele dará. Marcos 16, 17 e 18 afirma: os que crerem imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Ela repudiara isso, negara que a palavra era verdade. As palavras daquela mulher estavam guerreando contra a palavra de Deus. Inconscientemente, ela havia assumido uma atitude mental que era contrária à palavra. Ela não tinha intenção, mas havia feito isso. A própria atitude dela a mantinha em cativeiro. À medida que eu falava com ela, pude ver que não estava recebendo o que eu dizia. Quando orei, ela foi liberta da dor, mas a queixa não abandonou sua voz. Não havia confissão de vitória em seus lábios. Há também o perigo de uma confissão intelectual, um mero assentimento mental. O assentimento mental reconhece a fidedignidade da palavra, mas nunca age com base nela. Essa confissão é, sim, claro, a cura na palavra, a salvação e livramento na palavra, mas
A fé, por outro lado, confessa alegremente a vitória. Sua alegria é uma celebração, é um triunfo sobre os sentidos e o que eles dizem. A fé dá uma sensação de segurança, de certeza plena, de quietude. E quando isso irrompe em confissão, se torna realidade. O coração deve estar enraizado e fundamentado na palavra e no amor. Atos 19:20 diz: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A fé é simplesmente a palavra prevalecendo contra as evidências dos sentidos. Atos 20:32 ilustra isso de forma contundente. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É a palavra que sustenta, é a palavra que edifica, é a palavra da sua graça que edifica a fé no coração do crente. A confissão de Jesus exige atenção mais cuidadosa. Em João 5, 19 e 20, há 10 declarações de Jesus, todas elas o colocam na posição de divindade. Leia-as cuidadosamente, destaque-as em sua Bíblia. João 5,43 diz: eu vim em nome de meu Pai. João 5,46 afirma: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa é uma tremenda confissão. Em João 6, 47 e 51, ele fala: aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 7, 29 está escrito: mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Em João 8, 29, ele diz: sempre faço o que lhe agrada. Em João 10, 10 temos: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em João 10, 30, ele fala: eu e o Pai somos um. Em João 11, 25, Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas são algumas de suas declarações. Será que nós ousamos confessar o que somos em Cristo e o que temos em Cristo? Ousamos declarar João 1,16? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Recebemos sua plenitude, mas isso não nos serviu de nada, porque falhamos em traduzi-la em uma confissão. Todo crente sabe que Deus levou suas doenças em Jesus. No entanto, tem medo de fazer a confissão e agir com base na palavra. Esse medo vem do adversário. Mostra que temos mais confiança no adversário do que na palavra de Deus. Declaramos que o que ele diz é verdade. Então, demonstramos isso em nossa vida diária. Não há confissão na vida de muitas pessoas. Há muita oração, mas nenhuma confissão de que a palavra é verdade. Não é de oração que muitos precisam, mas da confissão da palavra. Não quero dizer confissão de pecado. Uma mulher disse recentemente, depois de eu ter orado e explicado a palavra: você vai continuar orando por minha saúde, não vai? A sua declaração foi de que a palavra era mentira. Você deve confessar que é capaz de fazer o que Deus diz que você é capaz, que você é o que a palavra diz que é. Ele diz que você é uma nova criação, criado em Cristo Jesus. Ele diz que você é mais que vencedor, que você é vitorioso. Ele o fez para ser filho ou filha do Todo-Poderoso
herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo, você pode fazer todas as coisas naquele que é a sua força. Filipenses 4,13. O que ele diz que eu posso fazer, declaro que posso fazer. O que ele diz que eu sou, declaro que eu sou. Faço minha confissão corajosamente. Você faz sua confissão. Deus é meu Pai. Sou seu filho. Como filho, faço parte de sua família e estou assumindo o meu lugar. Estou fazendo o meu papel. Estou em Cristo. Cristo está em mim. Você se lembra que o Pai será para você o que você declarar que Ele é. Se a oração não for respondida, apegue-se com firmeza à sua declaração. Se o nome de Jesus não lhe der livramento instantâneo, apegue-se com firmeza à sua confissão. Se o dinheiro não chegar, fique firme em sua declaração. Lucas 1,37 afirma: pois nada é impossível para Deus. Isaías 55,11 diz: a palavra deve cumprir a vontade do Pai. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Há um perigo em orar e depois voltar para a mesma oração. Quando você ora por alguma necessidade e declara que a necessidade ainda não foi suprida, você repudia sua oração, mas a oração é respondida. A palavra de Deus é real. Não anule a palavra por meio de uma declaração negativa. Isaías 41:10 diz: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.